Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo à SBT. Este é o Especial Informação. Aqui vamos estar durante cerca de uma hora e vamos dar-lhe conta das notícias mais importantes do dia, não só no plano internacional, mas também no plano nacional, no desporto. Depois temos, obviamente, a linha aberta, como é habitual. Vamos falar-lhe primeiro de uma coligação bipartidária em New Jersey que apresentou um projeto que permite o autoatendimento nos postos de combustíveis em todo o estado. Se a lei passar, os condutores podem optar ou não por se autoabastecer, o que é proibido fazer aqui neste Estado desde há 73 anos. Mas essa lei vai esbarrar com muitos protestos. Há um novo debate em New Jersey. Deve ou não eliminar-se o atendimento pessoal, que já dura há 73 anos, e deixar que as pessoas se abasteçam a si próprias nas bombas de gasolina? Legisladores bipartidários apresentaram um projeto de lei chamado Motorist Fueling Choice and Convenience Act, que acabaria com o status da Nova Jersey como o único estado dos Estados Unidos onde o autoatendimento é proibido em todo o estado. Os condutores em todos os outros estados são capazes de se autoabastecerem e, se um consumidor quiser optar por não esperar pelo funcionário, essa escolha não deve ser negada, segundo a lei estadual. Segundo o projeto-lei A3105, as estações de serviço em New Jersey irão passar a ter autorização para oferecer o autoatendimento ou uma combinação de serviços. Os clientes do autoatendimento também terão direito a pagar os combustíveis com desconto. Este é mais recente de uma longa linha de esforços para abandonar a proibição do autoatendimento no Estado. Esta medida foi proposta quando os proprietários de postos de gasolina dizem que estão a lutar com a escassez de funcionários e com a perda de negócios no meio da recente pandemia de coronavírus, ao mesmo tempo que os condutores pagam a gasolina a preços elevados. O projeto é apoiado pelo New Jersey Gasoline Convenience Automobile Association, o grupo comercial do setor, que estima que as estações podem economizar 15 cêntimos por galão se puderem oferecer o autoatendimento. O preço médio da gasolina em New Jersey é de 3,65 dólares, de acordo com a American Automobile Association, ou AAA. Este preço é superior à medida nacional de 3,61 dólares, mas inferior aos vizinhos de Nova Iorque, que pagam a gasolina a 3,81 dólares, e da Pensilvânia, que se situa nos 3,76 dólares na gasolina com atendimento. Com certeza que já notou que paga mais pelo preço dos combustíveis em New Jersey desde há umas semanas esta parte. Isso é derivado do aumento do preço do barril de petróleo, que depois de refinado e com os respectivos impostos chega a este preço. Mas a propósito deste autoabastecimento, já sabe que poderá pagar mais 15 cêntimos por galão se ficar dentro do carro e se for atendido por um funcionário. Mas se fizer o autoatendimento, portanto é o senhor que sai do seu veículo e faz toda a operação, aí permite-lhe talvez poupar algum dinheiro. Então a este propósito decidimos convidar o nosso querido colega Amadeu Maia para se deslocar a uma gasolineira e conversar com alguns condutores sobre este projeto de lei. Luiz, existe uma proposta dos democratas e republicanos, inclusive essa proposta bipartidária, aqui no estado de New Jersey, que é um dos poucos estados nos Estados Unidos a exigir que exista uma pessoa para abastecer os carros. Em a maioria dos estados, você faz isso sozinho. Você pega a bomba, bota seu cartão de crédito e abastece o seu carro. Aqui em New Jersey é obrigado ter, como a gente chama no Brasil, o frentista, a pessoa para abastecer o carro. E aí, o que é que você acha disso? Isso vai trazer os preços para baixo novamente? É isso que a gente vai saber aqui nesse posto de gasolina. Self-service de combustível aqui em New Jersey pode ser aprovado esses dias aí. Não apoio, desculpa. O serviço é bom ter alguém aqui
para fazer isso para nós. E se o custo é muito para a gasolina, para o dono do imposto, claro, então vamos ter que ser nós a fazer esse trabalho. Mas é pena, porque esse serviço sempre é bom. Você acha que não tendo uma pessoa para abastecer vai trazer o preço da gasolina para baixo? Vai descer? Acho que não. Acho que están equivocados, porque nós temos direito tamén a opinar, aunque eu pago un pouco máis, non me importa, eu quero ter o servicio, non quero ter a molestia de ter que andar poñendo a tarxeta, que pode haber problemas, Quen pagamos somos nós, non é o goberno. Nós somos os que pagamos por o servicio destes señores, aunque sea un pouco máis caro. Se pasan esa lei, quítanlle traballo a moita xente. Xente que depende das gasolineras que traballan acá, O sea, eu por a miña parte, eu estou en contra deso. Segundo eles, é suposto para ajudar a diminuir o preço do combustível. Você acha que não vai diminuir? Eu non creo que faga gran diferencia porque esta xente traballa o precio do combustible. O que teñen que tratar eles é baixar o precio do combustible, pero non a costa desta xente. Não, e ainda vai ficar gente desempregado com isso tudo. Isto que estão fazendo vai, em vez de favorecer, vai prejudicar. Estamos aqui com o Carlos, que é um atendente, é um frentista aqui nesse posto de New Jersey, e o atendimento aqui é frenético durante todo o dia. Carlos, o que tu acha aí dessa lei, Carlos? Você acha que vai ser bom, vai deixar muitas pessoas desempregadas? Bem que você meio que também gerencia isso aqui, cuida disso aqui. Na sua opinião, isso vai ajudar a baixar os preços dos combustíveis, não ser mais obrigado a ter frentista? A questão é que é o desemprego, né? Porque New Jersey, olha a gama que é de pessoas que trabalham nessa área. Então o desemprego vai ser muito alto, né? Mas eu creio que o Congresso, eles não vão conseguir fazer isso. É uma proposta, inclusive, bipartidária, tanto dos republicanos como os democratas aqui de New Jersey. Mas eu acho que é um pouco difícil, porque é um estado de muitos imigrantes e portuário praticamente, então acho que é difícil, né? O emprego está aqui. E fazendo isso, o desemprego vai cair bastante, né? E o preço do combustível vai cair com isso? Não creio. E o preço é mais complicado, né? Os reis do petróleo não deixam para trás, não deixa barato. E vai acarretar na alta. Sempre vai ter altos e baixos, altos e baixos. E New Jersey é um dos poucos estados aqui na América, aqui nos Estados Unidos, que ainda é obrigado, mas é uma cultura do estado. Exatamente, você falou tudo, é a cultura do estado. Então eu acho um pouco, que não acho que não vai ser, penso eu, mas lá na frente a gente vê. E New Jersey é o único estado americano que ainda não tem autoatendimentos. As pessoas são proprietárias das gasolineiras, dizem que há falta de mão de obra e, portanto, esta situação poderá o senhor condutor optar por colocar você mesmo a sua própria gasolina ou combustível, como também pode requisitar ou requerer o serviço de um funcionário. Portanto, há duas hipóteses, mas ainda não foi aprovado, é a proposta de republicanos e democratas. E, não sei se notou, $4,23 pela gasolina super, bastante mais caro, fruto do tempo. Também houve um português que foi vítima de um espancamento com arma de fogo no Ironbound. Esse português dirigia-se para o seu posto de trabalho, foi interceptado por um assaltante que o agrediu depois de o ter roubado. Levou-lhe a carteira e uma mochila com comida. A história é do nosso colega Ricky Durães. O crime continua a preocupar o Ironbound. Hoje, na madrugada, por volta das 4 da manhã, um português foi aqui assaltado. 2 meliantes que falavam inglês e espanhol na esquina da Lang com a Warwick Street, paredes meias com a escola da Ann Street School, aproximaram-se do senhor com 48 anos de idade e assaltaram. Saíram do carro, agrediram o português, pediram a carteira, tiraram a mochila, agrediram-na com a arma e puseram-se em fuga. Neste momento, o português de cerca de 48 anos, de apelido Silva, não vamos dizer o primeiro nome para salvaguardar a sua integridade, está no hospital universitário. Mas é mais uma situação preocupante. O Departamento de Polícia de Newark tomou conta da ocorrência e continua a investigar o caso. Falámos com várias pessoas da área,
que referiram que esta é uma das áreas problemáticas. Na esquina da Pulaski com a Lang existe um bar e normalmente durante o final de semana o barulho e as lutas entre pessoas que frequentam o bar é uma realidade. Mas como hoje nunca tinha acontecido, foi mesmo aqui na esquina da Lang com a Warwick Street, paredes meias com a escola e com uma igreja que se encontra à nossa direita, que o português, quando se preparava para começar mais um dia de trabalho, foi barbaramente agredido. Agredido com a arma do crime. Encontra-se hospitalizado, roubaram-lhe a carteira e levaram também uma mochila onde guardava os alimentos para mais um dia de trabalho. É lamentável, o crime continua a acontecer no coração do Ironbound, no meio de uma área residencial e, lamentavelmente, a presença policial, por falta de efetivos, é outra realidade que nos atormenta. A 2 meses das eleições municipais, está na altura que os responsáveis olhem também para este bairro, um bairro que anualmente contribui para as finanças da cidade como nenhum outro. Com imagens de Márcio dos Santos, Ricky Durães, em Newark. E vamos em direto para Kiev, onde neste momento podemos observar 4 câmaras, mencionar, portanto, 4 locais distintos. Do lado direito, no canto superior direito e no inferior direito, muita escuridão, portanto não há iluminação, apenas muito próximo e depois lá muito longe também. Há alguns minutos atrás tínhamos ouvido sirenes, portanto, na perspectiva de um possível ataque. Entretanto, as sirenes calaram-se e do seu lado esquerdo vê a praça principal de Kiev e também no canto superior esquerdo e em baixo, no canto inferior direito, aliás, à esquerda, você pode ver algumas habitações de Kiev. Portanto, a marcha sobre Kiev dos russos continua, mas até este momento ainda não é possível distinguir o lançamento de mísseis ou mesmo, portanto, os sons dos tiros que durante o dia de hoje soaram praticamente por todo o lado. É importante referir que o tempo não está bom em Kiev, choveu bastante, já nevou hoje de manhã e de facto há também indicação de que foi cortado o abastecimento de gás a algumas áreas da cidade de Kiev. São 2h12 da manhã em Kiev e sempre que se justificar durante este programa iremos em direto saber o que se vai passando naquela cidade. Portanto, neste momento o silêncio é absoluto e, portanto, aguarda-se pacientemente que exatamente possa acontecer algo, mas esperamos que não aconteça porque é sinal de que as coisas estão mais calmas e que as pessoas podem ter um pouco mais de paz, sobretudo durante a madrugada. E na ligação direta com Kiev, o discurso do presidente Biden, efetuado sobre o Estado da União, foi dominado pela invasão da Rússia à Ucrânia. Os primeiros 15 minutos foram praticamente uma retórica anti-Putin. Foi duro e convincente nas medidas a adotar. O presidente dedicou grande parte do discurso a propor medidas sobre a economia, o desemprego, a educação, a energia e também o policiamento. É importante verificar que também Biden não se esqueceu dos oligarcas russos, que entretanto diz ir à procura por causa dos seus apartamentos de luxo, dos seus iates, dos seus carros e das suas contas de banco. O primeiro discurso sobre o Estado da União do Presidente dos Estados Unidos, dominado pela invasão da Rússia à Ucrânia. O discurso onde normalmente é apresentado o programa para o próximo ano foi transformado numa alocução solene e assertiva do líder democrata, com palavras certeiras contra Vladimir Putin. Este último ataque de Putin à Ucrânia foi premeditado e não provocado. Rejeitou os esforços da diplomacia. Pensou que o Ocidente e a NATO não iriam responder. E pensou que podia dividir-nos aqui, em casa, nesta Câmara e na Europa. Putin estava enganado.
Biden anuncia também o encerramento do espaço aéreo a aviões russos. Durante uma ovação de pé, a embaixadora ucraniana nos Estados Unidos, visivelmente emocionada, segurou as emoções e a bandeira do seu país. O Departamento de Justiça está a criar um grupo de trabalho dedicado a ir atrás dos crimes dos oligarcas russos. Juntamos-nos aos aliados europeus para encontrar e apreender os iates, apartamentos de luxo, jatos privados. Vamos atrás dos lucros ilícitos e esta noite anuncio que nos juntaremos aos aliados no encerramento do espaço aéreo norte-americano a todos os voos russos. Joe Biden não deixou de aplaudir a coragem da Ucrânia. Com a popularidade em queda, o líder norte-americano quer os eleitores do seu lado e quis também passar uma mensagem de confiança económica. O presidente dos Estados Unidos mencionou a saída da pandemia ou a inflação no país. Mas, tal como quem o ouvia, ninguém esperava que a emergência central fosse uma guerra no centro da Europa. O discurso de Biden, que hoje foi considerado pela CBS um discurso extremamente emotivo, claro, convincente. E 75% dos norte-americanos aprovam praticamente todas as medidas que ele mencionou, sobretudo na segunda parte do seu discurso, em que falou das medidas relacionadas com aquilo que tenciona fazer durante o seu mandato em relação à economia americana e também a outros projetos que tem em mente. Entretanto, e a propósito deste discurso, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Lavrov, disse hoje, e referindo-se a este discurso de ontem de Joe Biden, que o presidente sabe que as alternativas às sanções será uma terceira guerra mundial que ele não deseja. O comentário foi feito à rede de televisão Al Jazeera. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, disse hoje, quarta-feira, que o presidente norte-americano Joe Biden sabe que a única alternativa às sanções contra Moscovo é uma terceira guerra mundial, que seria uma guerra nuclear devastadora. Biden tem experiência e sabe que não há alternativa às sanções senão a guerra mundial, disse Lavrov à televisão do Qatar, Al Jazeera, citado pela agência espanhola EFE. A terceira guerra mundial seria uma guerra nuclear devastadora, disse o diplomata veterano de 71 anos. Na sequência da invasão da Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro, a Rússia enfrenta sanções da União Europeia e de diversas entidades e países, incluindo a tradicionalmente neutra Suíça, que estão a atingir setores como a banca, aviação, energia ou o desporto. Lavrov disse que a Rússia estava pronta para enfrentar as sanções, mas admitiu que não esperava que visassem atletas, intelectuais, artistas e jornalistas. Lavrov reiterou a disponibilidade de Moscovo para realizar uma segunda ronda de negociações com o governo ucraniano, que acusou de estar a atravessar estas conversações sob ordens norte-americanas. Sobre as razões do atual conflito com a Ucrânia, Lavrov disse que os países ocidentais se recusaram a atender às exigências da Rússia para a formulação de uma nova arquitetura de segurança europeia. A operação militar russa, que vai no 7º dia, visa desarmar a Ucrânia e impedi-la de adquirir uma arma nuclear, disse Lavrov, citada pela Al Jazeera. Não podemos permitir a presença de armas ofensivas na Ucrânia que ameacem a nossa segurança, acrescentou. Entretanto, é importante que saiba que amanhã se vai realizar a segunda ronda de negociações entre membros do governo da Rússia e também da Ucrânia. Essas conversações, a segunda ronda, vai ter lugar na Bielorrússia e pensa-se, segundo os analistas, que poderá estar em cima da mesa uma proposta de cessar-fogo. Entretanto, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma condenação à Rússia pela agressão à Ucrânia, com 141 países a favor, 35 abstenções e 5 votos contra. A Federação Russa, a Eritreia, a Coreia do Norte, a Bielorrússia e também a Síria. Este voto pode retirar a Rússia do Conselho de Segurança, ainda que o processo não seja imediato, podendo demorar meses ou mesmo até anos. Ainda nos Estados Unidos, falamos agora dos potenciais candidatos às próximas eleições presidenciais em 2024. Biden já disse que vai procurar a reeleição, mas nas primárias poderá ter uma forte oponente ou opositora, Michelle Obama. Entre os republicanos, Donald Trump parece querer avançar,
mas há quem se oponha entre os conservadores. A opção é Ron DeSantis, atual governador da Flórida. Embora Joe Biden tenha acabado de ser eleito, já é hora de começar a pensar no próximo ciclo de eleições presidenciais que se aproximam em 2024. Todos os olhos estão voltados para o Partido Republicano e há uma enorme quantidade de possíveis candidatos já a trabalhar para uma possível candidatura. No topo da possível lista de candidatos republicanos estão Donald Trump e o governador da Flórida, Ron DeSantis. Se considerarmos que Trump tem falado sobre o seu possível regresso à política desde que perdeu as eleições de 2020. Enquanto isso, DeSantis, amado pela base republicana, pode ser o indicado, segundo a Newsweek. O atual governador da Flórida é especialmente apreciado pelos republicanos, que não querem ver Trump de novo na Casa Branca. Enquanto se assiste à preferência do potencial candidato do Partido Republicano, os democratas também estão no centro do debate quando se trata das presidenciais de 2024. Devido ao baixo índice de aprovação de Biden, muitos acreditam que ele não será o candidato democrata a reeleger. Contudo, os republicanos esperam que não seja uma mulher a candidatar-se, especialmente se tratar de Michelle Obama, um entrave para muitos democratas com aspirações porque Michelle é uma mulher muito popular, plausível e imune às críticas. O presidente Biden deixou claro que se vai candidatar novamente em 2024, desde que esteja com boa saúde, e está especialmente interessado na ideia de correr contra Donald Trump novamente, afirmando, e já disse que ter um adversário político como Donald Trump aumentaria a perspectiva de se candidatar. Trump já disse que provavelmente se vai candidatar se estiver de boa saúde, com 81 anos. Aguarda-se, de facto, a partir de agora, que nas eleições intercalares que se vão realizar em novembro, o Partido Republicano possa eventualmente ser maioria, portanto isto no Congresso e no Senado, o que lhe dá de facto um caminho depois praticamente livre até às eleições para sancionar ou não os projetos do Partido Democrata. Entretanto, vamos voltar à Ucrânia, porque é importante referir que amanhã haverá a segunda ronda de negociações, como já o informámos. Entretanto, um comboio de tanques e veículos blindados está cada vez mais perto de Kiev e intensificam-se os combates no terreno. Zelensky disse que para as conversações sobre um cessar-fogo continuarem, a Rússia tem de parar de bombardear as cidades ucranianas. A noite não dá tréguas na Ucrânia. Os soldados ucranianos patrulham as ruas de Kiev, enquanto a população se abriga do perigo onde pode. As pessoas temem o pior depois de relatos de ataques em zonas residenciais da capital ucraniana. As forças russas multiplicam as investidas em áreas urbanas, naquilo que apelidam como sendo ataques de alta precisão a alvos estratégicos em Kiev. A caravana militar russa na periferia da capital do país parece ter abrandado. Acredita-se que a longa coluna, com aproximadamente 65 quilómetros, com veículos blindados, artilharia e soldados, possa ser suficiente para fazer o cerco de Kiev. Com a intenção de cortar as comunicações da capital, foi feito um ataque à torre de televisão, mas esta intenção encontra mais dificuldades hoje em dia devido às alternativas como a internet ou os telefones por satélite. O bombardeamento da segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, foi descrito pelo presidente Volodymyr Zelensky como um crime de guerra. O procurador do Tribunal Penal Internacional abriu uma investigação e as audiências começam na próxima semana. Enquanto isso, terão chegado mais tropas russas à cidade por meios aéreos. O líder ucraniano, que foi aplaudido de pé durante o seu discurso no Parlamento Europeu, diz que a Ucrânia está a lutar pela sobrevivência. É esperada uma segunda ronda de negociações de paz, mas o líder ucraniano tem uma condição, diz sim ao diálogo, mas diz que é necessário parar de bombardear as pessoas primeiro e começar a negociar depois. Entretanto, está a ser organizado um movimento de resistência em toda a Ucrânia. Voluntários juntam-se às forças ucranianas e a população mobiliza-se para defender o seu país como pode. Uma das armas desta guerra é a desinformação. Há quem diga, e referindo-se a esta coluna de blindados a caminho de Kiev, de que mesmo se encontra parado porque a grande maioria está desativada por falta de combustível ou foram os veículos abandonados pelos seus soldados, os russos. De outra maneira, esta é uma informação ucraniana,
A Rússia admitiu hoje pela primeira vez que já houve vítimas mortais no seu exército e aponta para cerca de 450 vítimas mortais e alguns milhares de feridos. No entanto, por parte da Ucrânia, o número de vítimas russas ultrapassa os 4.000. A Polónia é um dos principais destinos dos deslocados pela guerra da Ucrânia. Isso já demos conta, inclusive com portugueses que se deslocam para as fronteiras da NATO, inclusive a Hungria, a Roménia, a Polónia. Mas importante referir também que neste caso, e vamos exatamente continuar a informar, que mais de 700 a 900 mil pessoas deixaram já o país, na maioria mulheres e crianças, que partiram com um pouco mais do que as roupas que tinham no corpo para escaparem a esta ofensiva russa. A Polónia é um dos principais destinos dos refugiados da guerra na Ucrânia. Segundo as Nações Unidas, mais de 660 mil pessoas deixaram já o país, na sua maioria mulheres, crianças e idosos, que partiram com pouco mais que as suas roupas para escaparem à ofensiva russa. No meio da tragédia e do caos, alguns denunciam que está a ser dada prioridade ao transporte de cidadãos ucranianos em detrimento de residentes não europeus, na sua maioria indianos e africanos, que pretendem sair do país. A Polónia nega qualquer tipo de discriminação, sublinhando que acolheu até o momento 300 mil pessoas de 125 nacionalidades. Qualquer que seja o destino, o número de refugiados continua a subir. Esta jovem egípcia, estudante na Ucrânia, acabou de atravessar a fronteira para a Roménia. There's shelters and homes each day, so the transportation stopped. Food vanished from supermarkets. No money in the ATM. People trying to get rid of the city, but the train is very crowded. Like there's one train each day, and all the people needs to get in. Dezenas de milhares de pessoas partiram em direção à Roménia ou à Moldávia, o país mais pobre da Europa, que está a acolher os refugiados de braços abertos. A Eslováquia é outro dos principais destinos. Este comboio chegou na segunda-feira à noite à cidade checa de Ostrava, com 400 refugiados a bordo, a maioria mulheres e crianças. Mas não são só os países vizinhos que recebem ou preparam-se para receber refugiados. Depois de 3 dias de viagem, Vitaly Rizun chegou com a família à comuna francesa de Chalon-sur-Saône. Куда-то выезжали, и в нашем доме жил один из военных. Я говорю, что случилось? Он сказал, идет полномасштабное российское вторжение в нашу страну по всем фронтам, по всей территории Украины. A ONU lançou um apelo para um pacote de emergência para assistência humanitária no valor de 1,7 mil milhões de dólares e alertou para uma crise sem precedentes que poderá gerar mais de 4 milhões de refugiados. E a CNN acaba de informar que o número de refugiados ou deslocados já é superior a 1 milhão, portanto, o maior número de refugiados desde sempre em toda a Europa. Entretanto, também uma última notícia chegada à nossa redação dá conta que o espaço Schengen, neste caso a União Europeia, autoriza a permanência em todo o seu território sem autorização de todos os refugiados que saem da Ucrânia. Dá-lhe exatamente 1 ano para permanecer legalmente em território europeu, com direito a previdência, neste caso a segurança social e também outros benefícios. Como tínhamos informado, e agora vamos falar do tal comboio de tanques que os russos referem e de veículos blindados russos que se aproximam da capital. Entretanto, há confirmação de intensificação nos combates no terreno. No 6º dia de guerra na Ucrânia, um comboio de tanques e veículos blindados russos aproximou-se da capital e intensificaram-se os combates no terreno. Volodymyr Zelensky disse que para as conversações sobre um cessar-fogo continuarem, a Rússia tem de parar de bombardear cidades ucranianas. Numa entrevista à Reuters, esta terça-feira, Zelensky pediu aos membros da NATO para imporem uma zona de interdição de voo para deter a força aérea russa. Para o presidente ucraniano, trata-se de uma medida preventiva que não vai arrastar a aliança para a guerra com a Rússia. Em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, pelo menos 10 pessoas morreram e 35 ficaram feridas. Segundo os números oficiais do Gabinete de Direitos Humanos das Nações Unidas, desde o início da guerra já morreram 136 civis, incluindo 13 crianças, e há pelo menos 400 feridos. A ONU acredita que o número real de vítimas é muito mais elevado.
As tropas russas e as milícias de Donetsk ganharam controle sobre a costa da Ucrânia ao longo do Mar de Azov. A informação foi avançada pelo porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, que voltou a sublinhar que os militares russos não têm como alvos infraestruturas civis de zonas residenciais. Para esta quarta-feira está marcada a segunda ronda de conversações entre a Rússia e a Ucrânia. Entretanto, o nosso colega Ricky Durães compilou o que de mais importante se passou nas últimas 24 horas neste conflito que opõe ucranianos e russos. Olá Luís, muito boa noite. O dia de hoje ficou marcado pelas reações ao discurso do Estado da Nação apresentado ontem pelo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e as repercussões diretas que tiveram também ao nível do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos começar pelo discurso de Joe Biden na noite de ontem, um discurso onde as máscaras não estiveram presentes e que mostra bem que esta pandemia do Covid-19 já está num segundo plano. Mas Joe Biden começou com um ataque cerrado a Vladimir Putin e à política russa quando decidiu invadir a Ucrânia. Joe Biden recebeu aplausos de democratas, também de republicanos, quando referiu que irá perseguir todos os oligarcas russos, quando referiu que a NATO, a Ucrânia, terão todo o apoio dos Estados Unidos. Depois acalmou os americanos e referiu acentuadamente que os americanos não irão combater no terreno na Ucrânia, mas que os ucranianos e a NATO receberão todo o apoio dos Estados Unidos. Seguidamente, Joe Biden preocupou-se com as questões internas, nomeadamente o aumento da inflação, nomeadamente o aumento do custo de vida, que está a ter um impacto direto em todos os americanos. Joe Biden referiu que é fundamental que os Estados Unidos produzam e consumam mais produtos americanos e para isso referiu que há que baixar custos e aumentar salários para que os americanos possam fazer face a esta inflação. Falou também em medicamentos, deu o exemplo da insulina e referiu que medicamentos têm que estar acessíveis para todos os americanos a um preço que todos possam pagar. Depois, Joe Biden tocou em outros aspectos fundamentais para a sua equipa, que passam também pelo projeto de infraestruturas e a necessidade de os Estados Unidos desenvolverem ou terem um plano capaz de satisfazer as necessidades e fazer face aos desígnios do futuro. Joe Biden deixou cerca de 3 minutos para falar sobre a questão da fronteira sul e aí foi criticado pelos republicanos. Aliás, este foi o único ponto em que o Partido Republicano realmente criticou o discurso do Estado da Nação. Hoje, numa sondagem apresentada pelos meios de comunicação social, o presidente norte-americano teve 75% de manifestações de positividade sobre o seu discurso. Somente 25% dos americanos não concordaram com o discurso do Estado da Nação. Esse discurso teve um impacto direto em relação ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo reagiu logo pela manhã, dizendo que se não há levantamento das sanções, uma terceira guerra mundial com a componente, portanto, de radioativos será uma realidade, portanto, uma guerra nuclear, ao que Antony Blinken, o secretário de Estado norte-americano, já referiu, dizendo que os Estados Unidos estão preparados, mas considerando uma irresponsabilidade que o dirigente russo tenha feito essa afirmação. Entretanto, na Ucrânia continuam os conflitos
Kiev está praticamente cercada. Hoje apareceram os primeiros relatos de baixas russas. O presidente da Ucrânia, Zelensky, fala em 6.000 soldados russos que já morreram, cerca de 2.000 civis. O número de ucranianos que foram à procura de outro ponto de desalojados é agora mais de 1 milhão, o que é o maior êxodo que está a acontecer na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, as conversações que hoje deveriam ter ocorrido não aconteceram entre os dois países e este 7º dia está marcado também por vários ataques a alvos civis que desencadearam também uma crítica internacional. Por último, a Suécia, o seu espaço foi invadido por alguns caças russos, mas a informação não foi ainda confirmada. Estas são as últimas notícias em relação ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Agora, contigo, Luís. Obrigado, Rick. Entretanto, em relação aos 4 caças russos, apenas sobrevoaram território da Suécia e foram detectados, portanto, o que é contra a lei internacional. Mas passou-se apenas este facto destes aviões terem sobrevoado o espaço aéreo da Suécia sem qualquer problema. Entretanto, a possível adesão da Finlândia, já que estamos no norte da Europa, à NATO, foi discutida no Parlamento finlandês, algo impensável há apenas alguns meses. Mas a invasão da Ucrânia por parte da Rússia quebrou a tradicional neutralidade da Finlândia face à rivalidade russa com o Ocidente, algo que o país de Putin não quer. A possível adesão da Finlândia à NATO foi discutida no Parlamento finlandês, algo impensável há apenas alguns meses. Mas a invasão da Ucrânia por parte da Rússia quebrou a tradicional neutralidade da Finlândia face à rivalidade russa com o Ocidente. O governo de Sanna Marin, que anunciou há alguns dias que vai enviar armas para a Ucrânia, adverte que este debate pretende mais testar a opinião dos partidos políticos do que discutir profundamente a relação do país com a NATO. Segundo as sondagens, a percentagem de apoiantes a uma adesão à Organização do Tratado Atlântico Norte subiu de 30% para 53%. Antes era um pouco cético em relação à NATO, mas hoje em dia, depois da situação na Ucrânia começar, mudei a minha posição. Sou mais pró-NATO, mas é preciso ver o que vai acontecer. A Finlândia é um país ocidental, partilha valores democráticos liberais com outros países da União Europeia. É natural que o organismo que assegura a maior parte da segurança da União Europeia também garanta a segurança da Finlândia. Mas a Rússia ameaçou a Finlândia, assim como a Suécia, caso decidam apoiar a Aliança Atlântica. Numa conferência de imprensa, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, fez declarações ameaçadoras após a reunião da NATO concentrada na invasão russa da Ucrânia. E ao que se passa na Europa, agora vamos regressar a outros temas, alguns deles com muito interesse, e o nosso querido amigo Dr. Nelson Trezo está já connosco em Lisboa para nos falar de jurisprudência e as perguntas que alguns telespectadores nos têm feito para que possamos ser os intermediários dessas perguntas em relação às respostas que o Dr. Nelson Trezo para nós. Portanto, telespectadores têm feito isso, 2 deles apresentaram 2 questões relevantes, podem ter interesse para quem está connosco no especial Informação. O nosso advogado Nelson Trezo responde, portanto, a estas 2 questões. Nelson, muito boa noite. Há uma senhora viúva casada com comunhão de bens em Portugal e com 3 filhos. Quer vender a casa em Portugal, que era propriedade desta senhora e do marido. Os filhos não possuem documentação portuguesa. A senhora tem certidão de óbito do marido e cartão do cidadão com morada em Portugal. O que deve fazer esta senhora, Nelson? É assim, necessariamente temos de abrir um processo sucessório, com o cumprimento das formalidades legais, nomeadamente a outorga da escritura de habilitação de herdeiros, que é o documento notarial ou da conservatória através do qual é declarado que fulano tal faleceu e que lhe sucedem como herdeiros A, B, C e D. Portanto, sem isso, nada feito. A seguir, vamos com essa escritura de habilitação de herdeiros e fazemos a participação do modelo 1 do Imposto de Selo no Serviço de Finanças.
Não precisa de ser o serviço de finanças onde a pessoa está domiciliada, qualquer serviço de finanças serve, porque está tudo ligado em termos de informáticos e, portanto, está mais facilitado a vida, ou mais facilitada a vida para os contribuintes. Os filhos não têm documentação portuguesa. Ora, há uma condição sine qua non para que os filhos possam receber a herança do pai, que é terem números de identificação fiscal. Sem os números de identificação fiscal, também nada feito. Portanto, o que há que fazer é pedir, em nome dos filhos, através de procurador ou ela própria como procurador dos filhos, pedir a atribuição dos números de identificação fiscal. E depois é dito pela telespectadora que ela tem residência em Portugal. Ora, isso é uma boa notícia do ponto de vista do pagamento das mais-valias, porque quando vender a casa, ela, como é considerada residente, não vai pagar 28% como aqueles que não são residentes pagam. Portanto, aí tem uma vantagem. E agora, em relação à morte do marido, eu não sei se a morte do marido ocorreu antes de 2015 ou depois de 2015. O porquê é importante saber esta distinção. Se foi antes de 2015, o óbito do marido tem de estar obrigatoriamente transcrito em Portugal. Ou seja, ou através do consulado faz a transcrição do óbito, ou então em Portugal, em qualquer conservatória, faz a transcrição. Se, porém, o óbito ocorreu já depois de 2015, aí não precisa, a lei não obriga que seja transcrito o óbito, tem de ser emitida uma declaração sucessória sobre a lei aplicável no caso em concreto. Muito bem. A segunda questão é a seguinte, Nelson. Há uma senhora que é divorciada do marido aqui nos Estados Unidos. O marido, entretanto, morreu em Portugal e ela não sabe se ele averbou ou não o divórcio em Portugal e quer saber se tem direito ao património ou à herança do marido em Portugal. É uma pergunta pertinente. Já falámos sobre isso no passado, isso é uma questão muito pertinente e é uma questão muito interessante. Isto é assim, se o marido não tratou do processo especial de revisão e confirmação da sentença de divórcio americana em Portugal, através de um processo especial que é instaurado em qualquer tribunal da relação, que é um tribunal superior em Portugal, eles legalmente continuam casados. Ora, estando legalmente casados, ela tem direito à herança do marido. Portanto, é preciso ver se efetivamente isso é assim e como é que se vê. Pede-se uma certidão de nascimento da senhora, porque se o divórcio foi efetivamente revisto e confirmado em Portugal, há o averbamento no nascimento relativamente a esse divórcio. Se está, a senhora não tem direito à herança. Se não estiver, a senhora tem direito à herança. E depois também importa saber se foi casada no regime da comunhão geral de bens, ou no regime da comunhão de bens adquiridos, ou no regime da separação de bens. O mesmo se aplica em relação à pergunta da primeira telespectadora, importa saber também com que regime é que ela estava casada com o falecido marido. Muito obrigado, Nelson. Ficamos com a informação correta sobre estes dois assuntos. É importante que também na próxima semana temos uma questão para o Dr. Nelson Trezo, que é muito comum a toda a gente. Quando morre um familiar em Portugal, um descendente direto, neste caso pai, mãe, filho, as pessoas vão a Portugal a correr tentar ter direito ao património e ao dinheiro que a pessoa tem no banco. Não é bem assim. Portanto, espero na próxima quarta-feira vamos explicar o que é que pode acontecer. Se pode ou não pode levantar esse dinheiro. Muito obrigado, Nelson. Vamos agora saber os números da Covid em Portugal, porque os números não estão a baixar somente aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, em New Jersey, hoje o total de casos foi de 976 casos, portanto, nada mal. Mas em Portugal, a Catarina Rebimbas tem informação detalhada sobre o que se está a passar em relação à Covid. Portugal registrou nas últimas 24 horas 8.833 novos casos e 25 mortes por Covid-19. Quanto aos internamentos, estão 1.400 pessoas hospitalizadas, mais 42 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 90 doentes, menos 6 do que na terça-feira.
No dia em que se assinalam 2 anos desde que Portugal registrou o primeiro caso de infecção, Lisboa e Val do Tejo soma 3.452 casos e 3 mortos. Segue-se o centro com 1.663 infectados e 9 óbitos. O Norte registra 1.569 infecções e também 9 vítimas mortais. O Alentejo soma 467 novos casos e o Algarve conta com 581 testes positivos e 1 morte. Nos arquipélagos, a Madeira soma... E nós estamos neste momento com informação sobre o que está a passar em Kiev. As sirenes tocam em Kiev. Como podem ouvir, estamos em direto com Kiev. São 2 horas e 45 minutos da madrugada e, portanto, soam as sirenes em Kiev, o que significa que poderá estar a aproximar-se um ataque, e aqui estão o som e o barulho destas sirenes que preocupam os habitantes da cidade e também as forças militares ucranianas que, assim, se preparam para um possível ou eventual ataque dos russos. Portanto, vamos ouvir? Ainda não são visíveis, portanto, ataques à capital de Kiev, mas o som das sirenes é este que estamos a ouvir. É um som preocupante, um som que denuncia um atentado, um ataque, e tudo isto deixa, como já disse, muito preocupada toda a população daquela cidade. E, caros amigos, vamos agora ao desporto, porque o Sporting jogou hoje a primeira mão da meia-final da Taça frente ao Futebol do Porto em Alvalade, e o Sporting perdeu por 2-1. Amanhã defrontam-se na outra meia-final o Tondela e o Mafra. O Wolverhampton de Bruno Lage está a preparar a próxima temporada e procura por um substituto para Adama Traoré, que partiu para o Barcelona no mercado de inverno. De acordo com o Birmingham Live, o treinador dos Wolves terá apresentado o nome de Rafa Silva, com quem trabalhou no Benfica, como uma boa hipótese para substituir o internacional espanhol. Ainda de acordo com esta notícia, o clube encarnado pretende receber 50 milhões de euros para abrir mão do extremo. Rafa, de 28 anos, que está na Luz desde 2016, soma na presente temporada 11 golos e 14 assistências. Também o Benfica continua a preparar o jogo com o Portimonense da 25ª jornada da Liga B-Win, agendado para sábado às 18 horas. O treinador encarnado já pode contar com André Almeida, recuperado de uma lombalgia. E agora vamos ao câmbio em Portugal, no espaço Schengen, portanto na União Europeia, e também do real no Brasil. Portanto, o valor do dólar no espaço Schengen era de 0,90 para a compra, 1,10 para a venda. Também o real do Brasil, 5,15 para a compra, 0,19 para a venda. Em relação ao tempo, podemos dizer-lhe que hoje esteve em toda esta região de New Jersey, Nova Iorque, Pensilvânia, um dia razoável, portanto com temperaturas acima dos 40 graus, muito próximas dos 50, mas para amanhã talvez a situação seja um bocadinho melhor. Vamos ver o que é que a Catarina de Rebimbas nos diz em relação às comunidades espalhadas pelos Estados Unidos com portugueses como residentes. Na meteorologia, para amanhã está previsto sol para Newark com 41 graus. Filadélfia com céu parcialmente nublado com 45 graus. Nova Iorque com sol com 41 graus. Boston com céu parcialmente nublado com 34 graus. Hartford com céu parcialmente nublado com 36 graus. Danbury com sol com 36 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 80 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 79 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com 68 graus. São Francisco com aguaceiros com 54 graus. E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. E pronto, caros amigos, vamos agora fazer uma pequenina pausa. Já regressamos depois dos comerciais para a linha aberta.
Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Cansado do seu carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen, como o SUV elétrico ID.4 e ainda o SUV desportivo Atlas. Ajudamos-lo a tomar a melhor decisão para a escolha do seu carro novo, com atendimento personalizado em português. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Água alcalina Monchique, uma das águas que melhor fazem à saúde dos portugueses. Beba água Monchique, a nossa água. O emblemático Pisque celebra 100 anos e você não vai deixar de estar presente se é membro associado. Faça já a sua reserva pelo telefone 908-355-1222. Sábado 19 de março, a grande festa do centenário é no Pisque. O Comitê do Pisque Centenário, em seu nome e de todos os corpos gerentes, agradece a todas as pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram para as comemorações do centenário. A MAP Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para a hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. MAP Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 Carter Highway em Newark, ou então pelos telefones 973-412-7100 ou 973-494-3597. Glowtrack Builders. Esteja atento e ouça todas as segundas-feiras no programa Tardes da Beta, entrevista com... Conosco diretamente de Portugal, o advogado Alcides Lopo. O Pisque de Elizabeth vai celebrar o centenário. A comemoração da histórica data terá lugar no sábado, dia 19 de março de 2022, e a SPT transmite em direto. Esteja connosco no centenário do Pisque, sábado, dia 19 de março, a partir das 6h30 da tarde, aqui na SPT. E muito boa noite, seja muito bem-vindo à Linha Aberta. Se tiver alguma questão, pode ainda fazê-la, temos tempo para uma ou duas chamadas, portanto estamos perfeitamente disponíveis. O telefone que você deve utilizar é o 973-264-1462, aqui para o SPT, e colocar-nos a sua questão. Em relação aos temas que, e já nos ligaram hoje a perguntar isso, os temas que vão ser colocados ao advogado Dr. Nelson 13 devem ser enviados para a SPT através do telefone 973-344-8888. Há portugueses, luso-americanos, interessados em entrar em contacto com o Dr. Nelson 13 e colocar-lhe algumas questões relacionadas com a sua vida pessoal. Não tem que se identificar, tem apenas de telefonar. E curioso falar que hoje abrimos este jornal com informação local sobre os postos de combustível
que vão, à semelhança de outros 49 Estados americanos, a terem autoatendimento. Portanto, se a lei passar aqui em New Jersey, será o último Estado americano a ter apenas abastecimento concreto por pessoalizado. Primeira chamada da noite. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Boa noite. Olá, boa noite, faz favor dizer. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uhum. E então? Então, eu só queria fazer uma pergunta simples. Pergunta que não queria participar bem no programa, é particular, porque eu já tentei durante 2 meses, eu estou a ligar para vocês para particular de um assunto muito íntimo. Eu não queria expor ao nível da TV, sem saber ao certo o que é que, se tenho razão ou não tenho, porque há certas coisas que a gente... Claro, logicamente. Aliás, os assuntos que tratamos aqui são mais genéricos, não é? Mas eu tenho o seu número de telefone, então eu prometo que amanhã ligo para si, está bem? Porque estamos exatamente a roubar o tempo de outra pessoa. Eu ligo-lhe, está bem? Combinado? Não há muito problema obrigado. nenhum. Muito obrigado. Liguem e eu muito obrigado. depois Muito obrigado. Portanto, se tiver alguma questão pertinente que queira tratar neste programa, liga aberta. Muito boa noite, faz favor. Olá, Sr. Ricky, está tudo bem? O Ricky deve estar a jantar agora, mas diga. Ok. Eu queria saber se... hoje fui ao consulado e ele disse que eu queria 2 anos de estar em Portugal. Eu vou tomar conta da minha mãe. E o consulado disse para ir ao consulado americano. Consulado americano? Yeah. Fazer o quê? Desculpe. Para me dar uma extensão, para ficar 2 anos lá, a minha mãe está doente. Não tem que ir ao consulado americano. O senhor tem que ir à imigração aqui em Newark. O senhor está a telefonar de onde? De Fall River. Pronto. Então vai à imigração de Boston e vai ter que pedir uma extensão de mais 1 ano. Portanto, neste caso, atenção, o senhor tem direito a ficar em Portugal menos de 1 ano, mas pode pedir essa extensão de mais 1 ano. Portanto, tem que voltar sempre antes de completar os 2 anos de permanência em Portugal. Mas eu já não posso ir, porque o domingo já vão-me embora, Sr. Luís. Então, se vai embora, vai ficar apenas sujeito a estar lá menos de 1 ano. Então tem que vir mais cedo, não é? Pois, assim, o senhor pode ficar até 1 ano, mas deve regressar em 11 meses e meio, nunca deixar ultrapassar o tempo de 1 ano. Sim. Portanto, se quiser ultrapassar esse tempo, tem que ir à imigração em Boston para que lhe deem, façam um pedido para que lhe deem autorização de ficar 2 anos. Não tem outra possibilidade. Exatamente, mas olha, uma pergunta. Já não vai dar tempo. Pronto, o senhor é americano ou é português? Ou tem cartão verde só? Tem cartão verde. Pronto, então só pode ficar mesmo esse tempo. Se tivesse um passaporte americano, poderia ficar lá o tempo que quisesse. Mas, não, eu sei. Lamento, meu caro amigo, eu gostava muito se eu ficasse 2 anos para tratar do seu familiar, mas não é possível. Não, mas eu depois tenho que voltar e depois posso voltar outra vez. Pode, com certeza. Pode estar aqui 1 mês ou 2 e regressar, não tem problema nenhum. Eu estou quase também na minha reforma, eu tenho já 59 anos. Pronto, está quase. Um grande abraço para si, muito obrigado e lamento muito que não o possa ajudar. Muito obrigado. Portanto, o máximo é 1 ano em Portugal, já sabe. Tem que voltar sempre antes, porque vão-lhe fazer perguntas portanto, nos aeroportos e o senhor vai ter que responder que esteve lá este tempo, foi tratado um assunto e demorou muito mais tempo do que pensava. E não ultrapasse nunca o período de 11 meses ou mais do que isso. Agora, vamos para a pequenina pausa para regressar já a seguir. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E há 2 telespectadores que fazem os anos. Temos muito gosto em dar-lhe os nossos parabéns neste espaço do Happy Birthday to You. Portanto, os parabéns hoje no Happy Birthday to You vão para quem faz anos no dia 2 de março, Pepita Cardinal. Eu já lhe dei os parabéns, 58 anos, muitos parabéns. São 58 velas que custa a pagar. Natália Tavares, 50 anos, muitos parabéns, Natália, que seja muito feliz e, portanto, assopra as velinhas todas.
E pronto, temos algo também para o convidar. Vamos ver o quadro que temos a seguir. Ele aqui está, é o 6º Heritage Night, Portuguese Heritage Night, portanto, uma noite da herança portuguesa, que inclui portanto, o acesso a um jogo dos New Jersey Devils no Prudential Center em Newark. Portanto, é no dia 6 de março, à 1 da tarde. Vai ter também ali uma edição limitada de camisolas, t-shirts, e tem também direito a 2 bilhetes quando comprar através do link. Tickets para ver o Shawn Mendes no Prudential Center também no dia 26, creio eu, de 2022. Portanto, já sabe, Portuguese Heritage Night, que vai ter lugar no Prudential Arena, e assim saudarmos a herança portuguesa aqui nos Estados Unidos. Em nome de toda a equipa que produziu, realizou, apresentou, desejamos-lhe uma muito boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, com Ricky Durães. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.